Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 9. Nossas duas últimas aulas serão um pouco mais reflexivas, tá? Onde discutiremos então a utilização do eufônio nas diferentes práticas instrumentais, estilísticas ou de gênero, conectando subsequentemente para a última aula, onde falaremos sobre a criatividade e a improvisação. É muito importante que o eufonista tenha primeiramente em mente qual é o tipo de formação na qual esteja atuando no momento. O tipo de formação, por exemplo, uma banda sinfônica, que é uma banda com paletas duplas, vai ter clarinete, saxofone, todos os metais, a percussão sinfônica juntamente à percussão popular, e toda essa orquestra então gerando uma sonoridade específica. Então, percebendo-se em qual grupo estamos atuando no momento, teremos um auxílio, tá? Uma guia para organizarmos nossa rotina de estudos em relação ao que queremos para nossos projetos pessoais, por exemplo, solos ou pequenos grupos de câmara, e como combinar então a sua rotina, os seus estudos em relação ao grupo em que esteja atuando. Desde uma banda marcial, uma brass band, um grupo mais popular, um grupo mais clássico, até uma banda sinfônica, até mesmo uma orquestra sinfônica, né? Atuamos pouquíssimas vezes em uma orquestra sinfônica. Pensando desses grandes grupos, fragmentando esses grandes grupos, você tem, por exemplo, tirando um naipe de metais da banda sinfônica, um grupo de metais, um ensemble de metais. Tirando alguns instrumentos desse grupo de metais, você tem um quinteto de metais. Tirando alguns instrumentos graves, os 2 eufônios e 2 tubas desse grupo de metais, também você tem uma outra formação de câmara, o quarteto de eufônios e tubas. Então, formações cujas o eufônio está presente. Estendendo-se aí para formações da música popular, como por exemplo, uma roda de choro. Você teria um clarinetista, um instrumento mais agudo, médio agudo, o eufônio contraponteando com um instrumento médio grave, e a base, às vezes chamadas de cozinha ou de regional, no caso do choro, tendo um cavaquinho, um bandolim, um violão de 6 cordas, um violão de 7 cordas e um pandeiro. Então é uma formação muito específica também, cuja temos que pensar em como preparar-se para essa prática, como tocar nessa formação. Na prática, o que mudam são as maneiras com as quais o instrumentista visualiza a leitura das partituras, o jeito que ele escuta e o jeito que ele vai querer emitir as diferentes características, né, demandadas pelo estilo ou pelo gênero. Tá? Agora, dando 2 exemplos, então, falei em geral sobre visualizar-se, né, em diferentes grupos, sonoridades diferentes, trazendo pequenos grupos de câmara, até mesmo um grupo de música popular. Tá? Agora vamos pegar um exemplo grande e um pequeno. Por exemplo, na banda sinfônica, onde atuamos com frequência. O eufônio, ele é solista, muitas vezes, com muita atividade, né, na escrita da banda sinfônica. Mas também ele trabalha junto com os graves, né, com o low brass, o naipe dos metais graves, na questão de sustentação de alguns trechos, ou até mesmo, né, a presença de solos da solis, né, como pode-se dizer, de naipes mais graves. Ele atua como uma espécie de violoncelo, né,
trazendo então a função da orquestra sinfônica tradicional, que é um instrumento solista dos graves, que vai atuar também em relação a outros instrumentos das madeiras, da percussão, eufônio combinado com fagote, eufônio combinado com violoncelo. Então, o instrumentista de eufônio de uma banda sinfônica precisa ter em mente que o que está em sua partitura, fragmentando-se, então visualizam-se diferentes posturas de interpretação em relação ao que a música pede. Então você tem lá solo de eufônio, a projeção é diferenciada, a dinâmica é diferenciada. Então você tem um mezzo forte, um meio forte, mezzo forte, meio forte numa parte de solo de uma banda sinfônica. No meio da música, o seu instrumento, o eufônio, inicia a ter uma participação mais relacionada ao naipe dos metais graves, com acentos, digamos, acordes de sustentação para frases diferenciadas nos agudos. O jeito que você vai tocar essa dinâmica, o mezzo forte, nessa parte do meio da peça, que é uma parte combinada com outros instrumentos, certamente será diferenciado do início da peça, onde falamos que o eufônio teria um solo. Um mezzo forte de solo vai depender muito do momento. Se você está em um teatro, ao ar livre, em uma sala um pouco menor, a sala é reverberada, ou seja, tem muita sobra de sonoridade, o som demora para terminar, né, no espaço de ser ouvido, ou uma sala seca, onde seca-se muito rápido, né? Você não escuta a nota. Então, como lidar com essa dinâmica mezzoforte nesses ambientes, com a sonoridade desejada para este solo, nesses diferenciados ambientes. E aí, seguindo com esse exemplo do início da peça do solo, digamos que seja uma peça com características da música popular brasileira, da música mais especificamente nordestina, digamos que seja um solo com características de frevo, a articulação deverá ser pensada, a sonoridade deverá ser pensada. Será que eu devo trazer mais brilho, soprar mais diretamente, mais rápido no instrumento, soprar mais lento? Eu quero um som mais doce, talvez, mais escuro. Dependendo quem está acompanhando, às vezes um naipe de clarinete somente é diferente de os metais acompanhando um solo de eufônio. Então existe todo um mundo, tá, de percepção musical aplicado na prática das formações instrumentais. Indo para o meio da música, então, supondo-se que você tem um trecho com um naipe dos metais graves, em mezzo forte, como no solo, mas agora, quem pegou essa conotação do frevo nordestino, dessa característica regionalista, são os clarinetes. E os graves estão sustentando com acordes. Nós temos aí um cruzamento entre gêneros, digamos que é uma escrita mais coral, né, nesse acompanhamento de banda. O compositor escreve de tal maneira que você percebe que isso tem que ser sustentado, é um mezzo forte de acordes. Vamos falar a palavra como dissonância, uma coisa mais talvez densa ou quem sabe tensa. Em relação então a essa característica que o eufônio teve o solo, você, né, como intérprete, teve este solo no começo da peça, agora trazida para um acompanhamento que vai ouvir então, né, justapor, né, ou quem sabe acompanhar a esse grupo de clarinetes que está agora trazendo características mais, quem sabe, pontilísticas. Então, o jeito com o qual o instrumentista deve soar é muito diferente. Então, isso vem da sua experiência, da sua percepção. Enquanto estiver no seu grupo, seja ele mais avançado ou intermediário, até mais iniciante, precisa perceber como é escrita a sua peça. Suas partes são, em geral, em junção com a tuba, com o trombone, com os trompetes, quem sabe com o oboé, né, ou um flautim, um clarone, um tímpano, com quem eu estou tocando. Tá? Agora trazendo para um exemplo de música mais camerística, o choro. Então, ali você é um solista, aquele clarinete está fazendo solos, você também, mas se ele estiver com a melodia da música, você tem que recolher.
Se ele começa a articular mais, você precisa copiar e ir percebendo como funciona a sua relação. Trazendo esses exemplos de um grupo, né, nós nos moldamos às formações diversas. E aí, daí em diante, né, esse é um assunto obviamente muito complexo, mas resumidamente é que o músico percebendo se ele está num grupo grande ou pequeno, como no choro, onde você vai tentar não cobrir o violão, o bandolim, o cavaquinho, o músico precisa ter a percepção musical de como soar em distintas formações. É o músico que traz as características. Aí, obviamente, para concluir, né, como chegar lá é através de métodos que tenham estudos que são similares, né, ao estilo que a sua banda sinfônica está tocando, a sonoridade, excertos mais orquestrais ou temas, né, de música popular que vão combinar com esses instrumentos de uma roda de choro, onde você possa trazer temas para um contraponto, e formações de quarteto de tubas, quinteto de metais. São 4 instrumentistas mais graves, como eu devo soar? Sou a voz mais aguda, sou a voz intermediária? Quem devo ouvir? Né? Quem está liderando musicalmente o momento? E daí em diante, então, sempre percebendo mais, estamos sempre aprendendo. Tá? Ouvir muito música é importante, principalmente ao vivo, se possível. E é isso, prossiga estudando sua percepção para conseguir fazer diferenças, gerar diferenças nas suas práticas, diferentes práticas instrumentais do dia a dia, diferentes gêneros e estilos, certo? Então nos vemos na próxima aula.